Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais uma reflexão e o texto que eu separei para o nosso momento de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 8 e o verso 6, que nos diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. No livro de Eclesiastes, e o nome deste livro no hebraico é Kohelet, que significa o pregador, aquele que ensina. É a ideia de um professor, de alguém que está usando o púlpito para transmitir conhecimento. E neste versículo que eu compartilhei com vocês, o pregador, ele está nos ensinando a ponderar sobre duas questões: o tempo e o modo, como as coisas devem acontecer, como nós devemos realizar e fazer as nossas ações. Interessante é que neste texto ele também está nos trazendo uma séria advertência que eu quero, ao longo da reflexão, expor aqui também para vocês. Mas nesse momento agora, eu gostaria de pegar esse texto e aplicar a esta pandemia que nós estamos vivendo. Percebam, no início da pandemia foi um momento, e naquele momento inicial se decretou um isolamento, onde as pessoas deveriam estar em casa. Fique em casa, não saia para canto nenhum, não se exponha. Mas o momento agora é outro, não é mais aquele momento. E o modo como nós devemos agir agora também está sendo outro. Está sendo orientado que nós podemos voltar de forma gradual às nossas atividades normais. Claro, obedecendo aí algumas restrições, seguindo um protocolo. Claro, mas o momento é outro e a forma como nós devemos agir também é outra. Interessante é que o pregador, ele vai trabalhar aqui nesse texto essas duas questões, o tempo e o modo. E nós levantamos então uma pergunta: o que seria então esse tempo? Ele se refere a quê? Ele se refere ao melhor momento, ele se refere ao momento certo. E nós precisamos entender que o momento certo, o melhor momento é a dispensação do Senhor. É quando Deus decreta que é o melhor momento e que é o momento certo. Quando ele se refere ao modo, ele está se referindo à maneira como nós agimos e como as coisas acontecem. E nós precisamos entender que nós vamos agir da melhor maneira possível se agirmos na orientação divina. Aí eu me lembro de uma situação, de um caso, em que um certo dia, uma pessoa perguntou a um crente, a uma pessoa muito instruída na palavra: e é possível nós encontrarmos instrução na palavra para todas as coisas, para todas as situações? Aí o irmão respondeu: claro que sim, a palavra traz orientação e prepara o homem para todas as situações. Ela tem instrução para tudo na vida. E eu gostaria de compartilhar o texto que nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e o verso 16 e 17, que nos diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, existe o tempo certo para as coisas acontecerem, o melhor momento, que é o momento em que Deus nos dá todas as condições, mas também existe a forma certa de agir, que é sob a orientação divina. Mas vamos agora para a advertência que nos traz esse texto. Quando o pregador, ele diz assim aqui: embora o mal do homem seja grande sobre ele. Primeiro, ele nos faz ponderar sobre o tempo e o modo, quando ele diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Aí ele completa dizendo: embora o mal do homem seja grande sobre ele. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que os nossos sofrimentos, as nossas atribulações, as nossas dificuldades são tão grandes que em muitos momentos nós nos precipitamos. E além de agirmos fora do momento correto, nós acabamos agindo de forma errada. Não somente isso, mas ele está dizendo aqui que os nossos anseios são muito grandes e isso também nos leva a agir de forma precipitada e errada. Além disso, ele está falando aqui que esse mal que se abate sobre a gente, que a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento das coisas também nos faz agir de forma precipitada e errada. Por isso eu quero dizer para você: busque a orientação de Deus, para que você tenha uma noção completa do tempo
quando as coisas devem acontecer, como você deve agir e também a forma, a maneira como você deve agir e proceder diante das situações. Porque, vamos e convenhamos, uma pessoa que não tem noção de tempo e nem de como agir diante das situações, essa pessoa está desorientada. Então, busque a orientação divina. E eu quero dizer para você, espere o momento certo, espere a hora certa de agir. Deus, ele vai lhe proporcionar o melhor momento. E quando este momento chegar, o melhor momento chegar, quando Deus lhe der essas condições, procure agir corretamente, de acordo com a orientação divina, de acordo com a sua palavra. E não permita jamais que nenhuma situação, até mesmo uma situação de sofrimento, venha fazer com que você haja precipitadamente ou que você haja de forma errada, erroneamente. Esta é a palavra que eu deixo para você e em outro momento nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos.